Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Algumas empresas a gente associa com qualidade só de ouvir o nome. É o caso, por exemplo, da marca criada pela minha convidada de hoje, a Adriana Trussardi. Muita gente, quando quer comprar produtos de cama, mesa e banho de luxo, luxo em caixa alta aqui, tá, gente? Vai na Trussô. Hoje a gente vai aprender mais sobre a construção de marcas de alto padrão e conhecer a história da Adriana, que raramente dá entrevistas, mas topou vir aqui contar a trajetória dela. A Adriana entende o que é conquistar o próprio espaço remando contra a maré, porque ela veio de um nicho em que as mulheres não se formavam na faculdade, muito menos trabalhavam. Para pagar os estudos, ela começou a vender roupas na faculdade e em 3 dias vendeu 2.000 peças. Já estava na cara que era uma vendedora nata, né? Apertem os cintos que a estrada da Adriana já começou. Adri, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Obrigada, querida. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui. Eu espero poder colaborar, assim, né, com o aprendizado da vida. Acho que a gente tem muita coisa para sempre trocar com as pessoas. Eu espero que seja uma conversa muito legal. Eu falei na abertura que a sua marca, a Trussô, ela é luxo em caixa alta. Mas eu quero voltar lá para o começo. Vamos lá, eu vou até pedir para você depois me mandar aquela foto da primeira loja da Trussô pra gente pôr no vídeo. Obrigada, tá ótimo. E eu, contra a vontade da sua mãe, você casou cedo, no meio da faculdade, e acabou com um boleto para pagar. É verdade, a minha mãe sempre foi uma pessoa, minha mãe se separou muito cedo, então ela sempre foi uma pessoa muito forte, né, pra gente. E ela prezava muito, assim, ela falava, o que eu quero deixar para vocês é cultura. Minha mãe sempre foi muito ligada nisso. E, então, para ela, assim, faculdade era fundamental, né? E eu conheci meu marido com 14 anos, comecei a namorar com 16 anos, e aí realmente, né, eu tinha uma vida muito presa, não podia sair, não podia viajar, e meu marido, 8 anos e meio mais velho que eu, acabou me pedindo em casamento. E quando eu fui falar pra minha mãe, ela, não, mas como assim casar? Claro que não. Aí eu falei, mãe, mas eu quero casar. Ela falou, não, mas você não vai casar, se você casar, você vai perder tudo que você tem. Eu falei, como assim? Ela falou, não vou te ajudar em nada. Você tem que ter diploma para pelo menos casar e poder trabalhar com o diploma na mão. Eu falei, mãe, eu vou me virar. Eu vou casar porque eu amo meu marido e, enfim, achei que era a pessoa certa e peitei minha mãe. Casei e logo que eu casei fui para lua de mel. Com 18 anos? Com 19 anos. Tá. 19 anos. Fui pra lua de mel, quando eu voltei, tava meu carnê em casa, né, e chegou na minha casa, no meu novo apartamento, eu tinha mudado o endereço, e aí eu falei pro meu marido, eu falei, Rô, na maior cerimônia do mundo, eu falei, Rô, chegou meu carnê pra pagar da faculdade. Peraí, porque muitos casais casam sem conversar sobre nada de finanças, né? É muito louco que você vai descobrindo, eu também descobri, isso é um erro. A gente acaba não chegando antes e falando, olha, esses são meus gastos, esse é o seu, quanto você pode contribuir, quanto eu posso. Você imagina com 19 anos, exatamente, né? isso não que tinha eu pensei. noção, eu tinha uma vida de princesa em casa e nunca imaginei que eu fosse, de repente, ter que pagar todas as minhas contas. A gente é muito imatura, né? Acho que a idade faz toda a diferença. E aí eu cheguei pro meu marido e falei, olha, Rô, aqui tá meu carnê da faculdade, na maior cerimônia do mundo. E ele falou pra mim assim, nossa, Adri, pelo amor de Deus, a gente tá pagando o nosso apartamento. Eu não tenho dinheiro pra pagar seu carnê. Eu falei, como assim não tem dinheiro? E agora? Ele falou, não, agora esquece a faculdade. Ele falou, esquece a faculdade, veio uma corneta na minha cabeça, lembrando da minha mãe, né? Eu falei, gente, se eu esquecer minha faculdade, eu não dá, vou ter um ataque do coração. Só de escutar essa frase, eu falei, pensei na minha cabeça, vou ter que me virar. Aí eu peguei meu carnê, fui almoçar no dia seguinte na casa da minha mãe e falei, mãe, eu quero só te pedir uma coisa, tá? Não vou te pedir nada, porque minha mãe tinha conversado comigo que se eu casasse eu ia ter a minha vida do jeito que eu pudesse, que ela não ia me ajudar em nada, porque ela não concordava em casar cedo. E aí eu falei, mãe, eu só vou te pedir isso. Quando eu botei o carnê, ela com toda a calma do mundo falou, filha, mas que parte da nossa conversa você não entendeu?
Aí eu falei, mami, só tô te pedindo a faculdade, não tô te pedindo um apartamento, decoração. E aí minha mãe falou com toda a calma do mundo, assim, minha mãe não era tão meiga, né? Ela era mais, assim, incisiva nas coisas. Ela falou, filha, que parte da nossa conversa que você não entendeu? Eu falei, mãe, como assim? Eu não vou te pagar mais nada. Eu falei, mãe, mas e minha faculdade agora? Vou ter que parar. Ela falou, para. Essa foi a vida que você escolheu pra você. Aí aquilo veio como um rojão no meu coração, que eu sou super de brios. Eu falei, agora é arregaçar as mangas e vou. Em nenhum momento você sentou e chorou? Nenhum momento. Na hora que ela falou isso, eu sou bem assim, tem que arregaçar a manga, vambora. Eu sou pau pra toda obra. Uhum. Aí, eu acabei levando meu carnê embora, fiquei desesperada. E assim, eu falo que são delicadezas de Deus. Eu cheguei na faculdade e minhas amigas, eu falei para minhas amigas, vocês têm que me ajudar. Aí uma falou, eu vou ver se tem trabalho no escritório, vou ver se tem não sei o quê. Eu falei, preciso fazer bico, me arruma alguma coisa. À tarde, eu fazia também um bico com o irmão do meu marido, que tinha uma confecção. Eu tinha montado uma confecção na época, e ele fazia a marca dele e para terceiros. E aí ele falou pra mim, eu cheguei lá, ele falou, você não acredita, eu tô super assim nervoso. Você não acredita, tem uma marca super conhecida que eu fiz 1000 calças e 1000 camisas, me devolveu, porque disse que o bordado não tá do jeito que ele pediu, e agora tá com a etiqueta dele. E eu falei pra ele, você vai me quebrar, eu vou ter que vender essas peças com a tua etiqueta. Ele falou, pode vender, dane-se, mas eu não quero esse bordado dentro da minha loja. Aí eu olhei, era uma etiqueta assim, na época super conhecida. Eu falei, Rodrigo, você deixa eu vender essas peças? Ele disse, você tá de brincadeira? São 1000 camisas e 1000 calças. Eu falei, eu juro pra você, eu vou rodar o Brasil, mas eu vou vender essas peças. Eu fazia PUC, né, faculdade. Então assim, no dia seguinte eu levei um saco com 20 camisas e 20 calças. E comecei, minha classe tinha só menina, fazia psicologia, pedagogia, só tinha menina. E aí eu comecei a mostrar para as meninas, bom, não preciso te dizer que em 3 dias... Primeiro que eu era assim, expulsa da aula a cada segundo, porque tinha uma janelinha na minha classe, e aí uma foi passando para outra, então todos os cursos da PUC iam na minha janelinha. Quero a calça, quero 38, 34, eu ia anotando a professora para fora. Então, resumindo, eu passei 3 dias no corredor da PUC, e assim, chamei dei caixinha pro meu zelador e fui comigo na faculdade para levar sacolas, para carregar sacolas, vendi em 3 dias 1000 calças e 1000 camisas. Aí fiz uma poupança, pedi para um amigo meu, que era economista, fazer a contabilidade, porque eu sou péssima, quanto dava mais 1 ano e meio de faculdade, com juros e tudo, quanto daria, ainda sobrou dinheiro. Fiz essa poupança, falei, daqui eu não tiro, vou terminar minha faculdade. Só que dali eu peguei o gosto, falei, nossa, agora que eu vi que dá para ganhar dinheiro, vou começar. E comecei a trabalhar com meu cunhado, mais sério, né, ele já tinha aberto essa confecção, eu estava com ele, e assim... Comecei a pegar os lençóis. Na época, meu sogro e meu marido tinham acabado de abrir uma marca de lençóis, a Trussardi, e eu falei, Rô, posso começar a vender os lençóis para as amigas da minha mãe? E eu ponho um X em cima? Ele falou, pode, claro, não tem importância. Então, eu pegava os lençóis e levava na casa das amigas da minha mãe. Aí, assim, a segunda amiga da minha mãe ligou para minha mãe para falar, nossa, sua filha veio aqui, trouxe os lençóis lindos, arrumou minha cama. Aí fui almoçar na minha mãe, dali 2 dias, minha mãe, não quero que você ligue para as minhas amigas para vender nada. Gente! Eu falei, mãe, mas elas gostaram, não tô brigando ninguém a comprar, elas gostaram do produto, não interessa, se vira com as pessoas que você conhece, com as minhas amigas, você não vai ficar pedindo isso, que coisa feia. Aí eu ainda brincava assim, não tô matando, não tô roubando, brincava, né, tô vendendo lençol. Não, minha mãe era super brava, super. Quando ela põe uma coisa na cabeça, não tinha quem tirasse. Por exemplo, viagem, a gente viajava assim, ela falava que ia dar conhecimento, então a gente viajava janeiro e julho, ela falava, eu quero cultura para vocês. A gente viajava para todos os lugares, só que era a condição, quem tirasse nota vermelha ia na viagem. E sempre a nota, principalmente em julho, vinha no dia 30 de junho, vinha o boletim, a gente viajava dia 2 de julho. Então a gente estava com a mala pronta, viagem paga, quem tirasse nota vermelha, normalmente era meu irmão. Quem tirasse nota vermelha, pode desfazer a mala. Mãe, como assim? Não tem conversa. Ela não deixava mesmo? Eu conheci meu marido, olha como é que foi a história do meu marido. A gente foi esquiar em Las Lenhas, meu irmão 2 dias antes com a mala pronta, chegou com uma nota vermelha, minha mãe falou, desfaz a mala. Aí meu irmão falou, não, porque eu vou esquiar com a Adriana, nós 2 juntos, com quem que ela vai esquiar? Porque minha mãe e meu padrasto esquiavam do outro nível. Então eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu implorei pra minha mãe, ela falou, não tem conversa. Aí meu irmão não foi viajar. Eu fui para Las Lenhas na primeira noite, assim, chegamos à tarde, eu fui tomar um banho e tudo, e minha mãe, vamos jantar. Só que eu tava assim tão triste que meu irmão não tava comigo, que eu falei para minha mãe, eu não vou jantar, eu vou ficar aqui no quarto, eu não tô com fome.
Aí eu fui dormir 10 horas da noite. Quando foi assim, umas 15 para as 11, eu vejo minha mãe batendo na minha porta. Até levei um susto, né? Minha mãe falou, você não sabe, conheci um menino lindo aqui no hotel, você perdeu, você não quis vir jantar, você perdeu. Aí eu falei, tá bom, mãe, você me acordou para isso, amanhã a gente se fala, a gente se vê e tal. No dia seguinte, cheguei no café da manhã, a minha mãe falou, o menino que eu te falei tá vindo na mesa. Quando ele chegou, eu falei, mãe, eu falei para ela assim, eu olhei, que ele estava chegando na mesa, eu olhei e falei, você tá de brincadeira, né? Não é um menino, é um vovô. Meu marido é 8 anos e meio mais velho que eu. Então, assim, naquela época eu tinha 14 anos, fazia muita diferença. Ele tinha feito 23, eu ia fazer 15, então assim... Eu olhei e falei, minha mãe tá louca. Aí depois, e ele tinha ido assim na mesa da minha mãe, porque ele brinca até hoje, fala, você veio atrás de mim, mas eu nem tinha visto ele, mas ele me viu e ficou ali conversando com a minha mãe para ver se me conhecia. E eu fui embora, assim, ele vinha atrás de mim, eu falava, nossa, esse velho cismou comigo, eu falava uma amiga minha, pelo amor de Deus. Aí fui embora de Las Vegas, ele pediu meu telefone, dei um último número errado, falei, nossa, esse menino vai ficar atrás de mim, eu não tô afim. Dei meu número errado. Aí depois de 1 ano e meio, tô no clube, a gente era sócio do mesmo clube sem saber, nunca tinha visto ele lá, porque eu também não ia muito em clube, mas fui almoçar com uma amiga e encontrei com ele. Então o nosso reencontro foi essa vez. E aí eu contei pra minha mãe, falei, mãe, sabe aquele vovô de Las Lenhas e tal? Aí ela brincou, falou, aquilo sim é um menino de verdade, é um príncipe. E tanto que na hora que ele foi pedir de casamento, eu falei, mãe, mas você mesmo falou que era um príncipe. E ela falou, é um príncipe com certeza, mas não nesse momento pra casar, você é muito nova. Você tem que ter diploma na mão, trabalhar para poder ter um casamento. Então, assim, hoje em dia que a gente é mãe, né, a gente entende, né, quando vê uma filha mais velha que não tá independente, que ainda depende, ela não queria que eu dependesse do meu marido 100%. E eu casei realmente com a mão na frente e atrás, né. Mas foi bom porque, assim, a gente construiu o nosso negócio juntos. Com essa coisa de eu vender lençol, aí eu fui me animando, fui ligando para outras pessoas, amiga das minhas cunhadas, enfim, minhas cunhadas também compravam, eu arrumava o quarto delas, foi super... E daí você oferecia um serviço que a Trousseau oferece até hoje, que é de montagem de cama. De montar a cama, da gente ir na casa da pessoa, montar, ensinar as funcionárias como passar o lençol, não ficar amassado, a gente tem uma misturinha para passar, né, na dobra, na vira do lençol. Então, assim, aí surgiu uma oportunidade de uma loja que a minha cunhada tinha, uma casinha que ela tinha na João Cachoeira, que estava desalugada e a inquilina tinha reformado a casa inteira. Eu vou pedir pro Dantas colocar a foto dessa casinha no vídeo. Então, quem só escuta não vai conseguir ver, mas quem também assiste o podcast vai ver quão pequenininha era a casinha. Não, eu vou te falar, hoje a gente olha assim, sinceramente eu tenho muito carinho para essa casinha até hoje. Essa casinha a gente se mudou dela há 5 anos. Até, assim, a Trousseau vai fazer 33 anos e... Desculpa, 34 anos esse ano, final do ano, acabou de fazer 33. E essa casinha a gente se mudou há uns 5 anos dela. A gente ficou muito tempo, aí depois ficou... Assim, não dava mais, né, pelo espaço, não tinha vaga para carros, era super complicado, a gente acabou se mudando. Mas assim, eu tenho o maior carinho por essa loja, pela história, assim, foi muito legal ter começado nessa casinha e hoje ver, né, como tá a Trousseau. Tem a foto no livro que é interessante mostrar. Enfim, daí o meu marido trabalhava com meu sogro tinha a Trussardi, até é importante explicar essa diferença. A Trussardi era atacado, era uma indústria de lençóis, né, uma empresa que produzia os lençóis, e a Trousseau era uma cliente de varejo da Trussardi. E meu marido trabalhava com meu sogro. E aí a Trousseau era uma cliente como outros qualquer. E a Trousseau, assim, no começo foi muito difícil, né, as pessoas acham que é muito fácil, mas meu filho está empreendendo e fala para mim, ai mãe, você não imagina o quão difícil é empreender. Eu falei, meu filho, eu imagino, porque assim, eu contei pra ele que quando a gente colocou o nome, a minha sogra que deu o nome, a minha sogra era muito querida, e ela que deu o nome Trousseau, que significa enxoval em francês. E eu achei perfeito, falei, nossa, Trussardi, Trousseau, enxoval. Parece, Só que assim, falei pro meu filho, meu filho, você tem uma ideia, quando a gente botou o nome dessa loja, as pessoas falavam pra mim assim, quantos anos você tem? Eu tinha 21 anos. Aí eu falei, 21, deixa eu te falar uma coisa, você é muito nova, você não vai entender, mas assim, brasileiro não fala nem português direito. O que é essa palavra que você botou no nome dessa loja? Essa loja nunca vai pegar. E eu chorava. Chegava em casa, chorava, falava, ai meu Deus do céu, será que eu tenho que trocar o nome dessa loja? Aí eu falei com a minha sogra, ela falou, não, Trousseau é forte, as pessoas vão aprender, você vai fazer o nome dessa loja. Tá certo. Não, eu não ia mudar porque a burocracia era enorme, eu não ia gastar tudo de novo, mas assim, eu confesso que eu chorei, assim, quase me arrependi, porque eu falei, nossa, realmente um nome em francês, né, as pessoas falam que não falam nem português direito, não vai falar francês.
E graças a Deus hoje é um nome que as pessoas falam, assim, já leem, né, numa maneira certa, correta de falar. Mas o começo é bem difícil. Quando ele me falou isso, meu filho, eu falei, meu filho, eu sei, não foi fácil o começo. As pessoas não iam na loja porque não era conhecida. Então eu ia muito na casa das pessoas, montar as camas. Eu, assim, sempre fui muito desorganizada na parte financeira. Meu marido me ajudava em casa, ele trabalhava com o pai dele na época. Fiquei 7 anos sozinha e ele me ajudava na parte financeira. Depois ele até colocou uma tia dele para me ajudar quando a Trossô começou a melhorar. E assim, eu sempre fui péssima. Então eu sempre tentava organizar, mas quando chegava em casa ele, ai, pelo amor de Deus, você esqueceu de anotar isso. Então, assim, nós nos complementamos muito bem, porque ele é total da parte financeira. E hoje, assim, né, acho que até essa separação foi legal para o nosso casamento, né? Porque as pessoas até perguntam, como que vocês casados, como que é o casamento, como que é trabalhar junto? Acho que até essa divisão... E como que é? Olha, eu acho assim, eu e o Romeu, a gente tem uma coisa muito forte em comum, né? Chama-se família. Ele vem de uma família espetacular, uma família muito unida, que eu amo. Ele tem 9 irmãos, né? São em 10. Os 10 irmãos se dão super bem. A minha sogra e meu sogro eram muito agregadores. Minha sogra fazia, assim, jantar toda semana de família. Então, assim, hoje meus filhos são grudados com todos os primos. É uma coisa impressionante, assim. A minha sogra e meu sogro faleceram e de vez em quando a gente dá um ou outro revés. Eu faço na minha casa também, jantar de família. E eu ligo para todos os sobrinhos. Eu gosto de ligar, porque eles só mandam WhatsApp, né? Eu falo, não, eu gosto de ligar para falar. Faço questão da sua presença aqui em casa no jantar, que é para a família estar unida. E a família continua super unida. Isso é uma alegria. E a minha também. Então, assim, meus pais se separaram cedo, mas assim, até o Romeu, quando começou a namorar comigo, falava assim, Adriana, acho que o nosso namoro não vai dar certo. Eu falei, por quê, Rô? É muito louco, eu venho na sua casa para jantar, tá seu padrasto com a sua mãe, seu pai com a nova mulher. Eu falava, Rô, aqui é assim. Todo mundo se dá bem, todo mundo participa, não tem esse estresse. Na minha casa é assim. Também? Então, e para ele foi muito estranho, porque até então, assim, hoje ele tem 3 irmãs que são separadas, mas até então nenhuma era separada. Então ele achava muito estranho o ex-marido se dar com a ex-mulher com o atual marido, enfim. Então minha vida foi assim, sempre todo mundo se deu super bem. Então eu sempre prezei muito pela união da família. Na minha casa também, no Dia dos Pais, era até engraçado, assim, eu falo, trágico cômico, era todos os pais, ex-maridos, atual marido, para juntar todos os filhos, a gente fazia um churrasco todo mundo junto, na casa de um deles, mas lá em casa sempre foi assim. Então eu sempre gostei muito de estar em família, porque eu cresci assim, mesmo tendo meus pais separados, meu pai entrava na minha casa, meu pai tinha que me dar castigo, ele entrava, falava com a minha mãe, olha, ela vai ficar de castigo por isso, e minha mãe obedecia, e meu pai entrava na minha casa para controlar se eu estava no castigo mesmo, entendeu? Então foi uma coisa super civilizada. Então assim, eu falo, nossa, se eu vi a minha família, né, crescer, todo mundo junto, por que eu vou desagregar a família, sei lá, do meu marido, que é uma família preciosa, que hoje eu amo como se fosse minha, né? Então, assim, a gente preza muito tudo isso para dizer que família é o centro da nossa vida. Então, eu sempre falei para ele assim, Rô, depois de um tempo que a Trossô começou a crescer, ele deixou o irmão dele no lugar dele, lá trabalhando com o pai, e ele se mudou total para a Trossô. Por um tempo ele tentava levar as duas, quando a Trossô começou a crescer, aí começou a não dar mais, então ele deixou o irmão dele no lugar dele e ele se mudou total para a Trossô. E eu falei para ele, Rô, claro que tem atritos, né? Não dá para dizer que não tem, mas assim, eu sempre falei para ele, a família em primeiro lugar. Então, assim, umas 2 vezes nesses 30 e poucos anos, assim, eu falei para ele, eu acho que tá dando estresse aqui, eu acho que eu vou sair. Ele, não, imagina, você é a alma da Trossô, você não pode sair. Eu falei, não, mas eu prefiro do que, ou a gente se acerta nesse quesito, ou eu vou sair, porque assim, não vou estragar nosso casamento, é a coisa mais preciosa na nossa vida, com os nossos 3 filhos, do que ter briga aqui dentro, né, é o que eu quero. E aí a gente foi sempre se moldando, ele cedendo de um lado, cedendo do outro, e a gente foi, cada um tem a sua função. Claro que tem coisas em comum que a gente discute juntos e a gente chega num acordo. Eu acho assim, até falo isso muito para minha irmã, para minhas amigas, eu acho que a mulher tem mais esse jogo de cintura, de saber levar, de dar um jeitinho. Então, quando eu via que ele já estava ficando nervoso, não, deixa eu sair de campo, deixa ele... Você tem mais inteligência emocional. Emocional, eu acho que é importante isso. Eu acho bem importante. Eu também acho que você tem bastante, assim, quando você conta as histórias no offline, porque a gente é amiga, eu sempre vejo muita sabedoria sua para lidar com isso, assim. Você é a protagonista e a alma, mas você
sabe muitas vezes dar protagonismo pro próximo. Sim, sim. E eu acho que isso é um dom seu. Eu acho que você faz isso muito bem. Eu tento, porque é isso que eu te falei. Eu gosto da união, eu gosto de família, eu gosto dos amigos juntos. Então, assim, adoro proporcionar encontros, sabe? A minha casa, meus filhos. Mãe, posso levar 7 amigos para dormir em casa quando eram adolescentes? Pode. Então, assim, eu adoro. Isso, eu cresci com a minha mãe sendo assim. Né? Meu irmão, que é DJ, tudo tocava depois do Natal. Então, minha casa era o centro da festa depois do Natal, sabe? Sim. Então, assim, minha casa teve muita gente. Eu cresci assim. Então, acho que juntou com a família do Romeu, que minha sogra era igual, né? Meus sogros super agregadores. Eu acho que deu super certo. O seu sogro, então, era dono da Trussardi, que é uma marca de cama, mesa e banho. Foi deles, né, por muito tempo, tradicional, que inclusive fez o enxoval do Papa, João Paulo II. Isso. E hoje, você assumiu as rédeas do tema cama, mesa e banho na família. E você, teoricamente, uma pessoa de fora. Uma nora, Exatamente. De uma família super tradicional, que era conhecida por um legado que hoje quem carrega é você. Como foi uma pessoa, entre aspas, de fora, assumir as rédeas nesse império? Eu nunca tinha pensado nisso, desse ponto de vista que você está falando. Mas, assim, eu aprendi muito com meu sogro, quando ele começou a Trussardi. Eu já era casada com o Romeu, né? E assim, às vezes eu ia lá dar um palpite, alguma coisa, porque eu gostava. Sempre gostei de coisa de casa. Minha mãe sempre foi assim, de receber, de ter o capricho com a mesa. Minha mãe, de flores, né? Eu aprendi com a minha mãe, eu faço todos os arranjos de flores da minha casa. Eu adoro. É um hobby, assim, que eu tenho o maior prazer. Mas eu nunca pensei desse lado. Eu pensei, assim, o que eu pensava era que eu tinha que ter um negócio para eu poder levar minha vida independente financeiramente, né? E como eles tinham essa fábrica de lençóis, foi uma facilidade de eu, no começo, poder pegar esses lençóis para vender. Então, assim, até as pessoas falam, mas como você quis vender lençol? Eu nunca quis vender lençol, né? Eu sou muito assim, da oportunidade. É o que temos, então, né? Vamos arregaçar as mangas e fazer. E na época, assim, eu adorava, sempre gostei de coisa de casa, né? Minha mãe era muito ligada nas coisas de casa, pôr uma mesa, flores. Então, eu achei interessante, assim, uma cama bonita, né, diferente, porque, na verdade, na época, meu sogro estava lançando um novo conceito, né, porque as pessoas usavam a colcha, matelaçada igual a cortina, e eles lançaram, assim, o lençol, puramente dito, com a colcha, com o edredom da cama, né, a colcha estava sendo abolida. Até em hotéis, a gente chegava, tinha a colcha do hotel, né, e hoje você chega no hotel, era um lençol, acabou totalmente. Então foi uma nova descoberta, uma mudança que, assim, eu sempre gostei de casa, achei uma cama fantástica. Falei, nossa, vou começar a vender lençóis por brincadeira e tudo, porque eu gostava, né, de montar a cama na casa das pessoas, mas eu nunca imaginei, assim, montar uma loja. E foi acontecendo, apareceu a oportunidade Só que, assim, desculpa te interromper. Imagina. Você ir no quarto das pessoas é a coisa mais íntima que tem. É a coisa mais íntima. E é interessante, porque eu falo assim, que o brasileiro, principalmente, claro que tem outras culturas também, mas o brasileiro era muito assim, da porta para fora, né? Você nunca entrava no quarto de uma pessoa. O quarto era a coisa mais desleixada, a parte mais desleixada da casa. A pessoa tinha um bom carro, ela tinha um relógio, ela tinha uma bolsa. Por último, ela pensava no quarto. Hoje eu falo, graças a Deus, o quarto virou uma coisa assim, né? Que as pessoas estão focadas no quarto. Santuário. Num santuário, de você dormir bem. Hoje em dia tá todo mundo com essa vida louca, né? Então, assim, fala, não, eu mereço chegar na minha casa. Você passa 1/3 da sua vida na cama. Então, assim, por que não se dar esse sono maravilhoso? Então, mas isso foi vindo, não é que foi daquela época. A gente começou com essa cultura da pessoa apreciar um bom lençol, uma cama com um visual bacana, né? Sim. Então, assim, no começo foi bem difícil. Então, eu nunca parei para pensar e falar, não, eu quero criar uma loja que seja a sensação. Foi muito dia a dia, foi muito acontecendo as coisas da Trussor, né? Eu falo, a gente vive o dia a dia, a gente não planeja muito, por exemplo, a gente abriu agora, há pouco tempo, uma loja em Miami. As pessoas falam, mas por quê? Eu não sei dizer por quê. Eu e o Romeu, a gente estava assim, conversando, a gente começou... Aí, eu nunca fui, assim, uma pessoa de ir muito para Miami, e começamos a ir para Miami, vamos descansar, vamos pro Caribe, vamos ficar uns dias em Miami. No fim, a gente se identificou, nossa, acho que aqui combina uma Trussor. Tá sendo uma aventura, a gente ainda tá lá passando bastante tempo. Graças a Deus, assim... o que eu falo, a gente está caindo nas graças sem ser brasileiros, que brasileiros representa 25% lá hoje da Trussor em Miami. Então a gente está assim, conhecendo arquitetos. Lá o arquiteto monta a casa inteira, inclusive o lençol.
Não é o cliente que escolhe como aqui. Entendi. Então lá a gente está fazendo relacionamento com os arquitetos, é uma marca que nunca ninguém escutou falar. A gente foi para um shopping, durante a pandemia o corredor inteiro do shopping fechou e quando acabou a pandemia, e as coisas de casa foram bem durante a pandemia. E quando acabou a pandemia foi um choque pra gente, nós fomos convidados a se retirar do shopping. Eles devolveram o dinheiro que você investiu? Não, na verdade era assim, era uma pop-up, a gente não tinha contrato, né? Tinha uma cláusula falando que o dia que eles quisessem, mas assim, falei, gente, como que o shopping quer que alguém saia, você tá pagando em dia? Só que eles, como fecharam muitas lojas, sobraram 3 no nosso corredor inteiro, sobraram 3 lojas. E eles fecharam um contrato grande com marcas grandes que abriram e a gente estava no meio. E eu achei, falei, então a gente muda de lugar, muda de andar. Não tem lugar para mudar. Vocês vão ter que ir embora do shopping. Deram um mês pra gente sair do shopping. Aí aquilo foi um banho de água fria, eu falei, nossa, Romeu, isso é um sinal pra gente ir embora de Miami, né? Falei, não vamos mais, calma, Adriana. Aí a nossa gerente de lá, que toma conta, que é um show, a Catherine, falou, calma, agora que a gente, né, passamos aqui maus bocados aqui, agora que a gente tá começando a ficar conhecido com os arquitetos, fazendo relacionamento, a gente não pode sumir. Vamos tentar achar um outro lugar. Enfim, graças a Deus, hoje a gente achou um lugar super bacana, que é no Design District, uma rua um pouco mais calma, mas assim, 2 minutos andando para as lojas de marcas. Então, assim, acho que vai crescer até, né, na nossa rua, é o que a gente tinha condições do momento para abrir. Mas assim, vai acontecendo, a gente nunca planejou isso, né? Então, vocês nunca planejaram ser esse mega luxo? Não, a gente sempre quis trabalhar com um produto, assim, de luxo, mas com serviço, que a gente acredita ser muito importante, serviço, né? Qualidade, a gente nem fala, porque qualidade né? Não tem nem o que discutir. Mas, assim, esse serviço, eu realmente gosto de pessoas, de atender pessoas, de dar essa alegria para uma pessoa chegar em casa e poder ter uma cama bacana, sabe? A gente sempre foi muito ligado nisso. A gente gosta muito de casa, a gente recebe muito, a gente fica muito em casa, então é uma coisa que a gente tem muito prazer. Isso foi consequência, a gente nunca falou, vamos ter uma coisa de luxo, não. A gente começou no mercado de luxo e foi sempre crescendo. A gente ia para feira, viajar, né, para fora e tal. O que a gente pode melhorar? É nesse sentido, assim, o crescer, o que a gente pode melhorar na marca. E a gente sempre foi atrás do melhor. Então a gente tem o melhor fornecedor de tecido da Itália, que fornece para todas as marcas mundiais. A gente tem hoje, assim, mais ou menos, a Trousseau hoje é tipo de 85% a 90% de importados. Vem tudo de fora. Aí quando meu sogro resolveu vender a Trussardi, a gente trazia os nossos tecidos. Aí durante um tempo a gente comprava o lençol deles, mas depois que a Trousseau começou a ficar um pouco maior, a gente teve a nossa linha, a gente fazia a nossa linha exclusiva. Então, quando meu sogro resolveu vender a fábrica, a gente falou, opa, e agora? Quem vai? A gente importava os tecidos e meu sogro confeccionava. Então, a gente falou, e agora? Então, hoje, que você conheceu, a gente montou esse ateliê. Temos ateliês terceirizados também, que não dava para fazer tudo dentro. Tá tudo no meu Instagram, gente. Esse vídeo, vocês não sabem, incrível que eles têm lá. É bem legal para visita. Eu quero marcar mais visitas das pessoas, terem esse contato. Porque hoje a gente vende assim, a gente entrou em hotelaria, para mais de 400 hotéis no Brasil. E agora estamos começando a vender também na América do Sul, né, para outros países. E estamos também começando com hotelaria em Miami. Então, assim, já tem um lugar grande de estoque, confecção, né? É uma mão de obra, assim, que está ficando escassa, mas a gente está treinando essas pessoas para ter essa mão de obra da melhor maneira possível, como a gente acredita. E lá nos Estados Unidos, falando um pouquinho desse tema para aproveitar, vocês começaram a oferecer esse serviço de ir na casa, montar a cama, que é algo que eu nunca vi ninguém fazer lá nos Estados Unidos. Nunca. E os arquitetos têm gostado? Muito. Nossa, inclusive, quando a gente oferece esse serviço, é engraçado, às vezes elas esquecem de falar que é um presente, né, que não tem custo. Não, obrigada, não, ela não quer nem ouvir, com medo, né? A gente fala, não, mas não tem custo. Isso é uma coisa, então eu quero. Porque normalmente lá, como eu te falei, os arquitetos que montam a casa, então a gente não entra com a pessoa morando. Alguns casos sim, que a pessoa vai na loja e quer que monte, elas entram. Mas normalmente o arquiteto entrega a casa lá pronta, com flor no vaso. Então elas vão montar as camas quando o morador ainda vai receber o apartamento. Então ele chega, ele já se encanta. Nossa, que lindo! A gente faz muito então saída de demonstração, elas montam a cama e aí quando o cliente chega fala, eu amei, quero mais, ou não quero, tira isso, muda isso, entendeu? Entendi. Aí vem esse relacionamento com o cliente, mas antes é mais arquitetos mesmo.
E vocês contrataram uma assessoria lá? Como funciona a divulgação lá? Ou tem parceria com influencers? Como funciona? Não, é bem difícil, é bem difícil. A gente contratou agora uma PR, que está ajudando a gente, que é muito boa. E assim, tem muitos brasileiros que moram lá, eu conheço uma arquiteta, eu vou te apresentar. A gente marca muitos almoços com os arquitetos, né, para conhecer, para explicar o nosso trabalho. A gente leva na loja, tomar um café para conhecer. É um trabalho de formiguinha que a gente fez aqui no Brasil, e que a gente está tendo que recomeçar tudo lá, está sendo um novo desafio, falou, remoçar, sabe assim? Você sabe que outro dia eu estava conversando com uma pessoa que conhece muito a carreira da Anitta, e ela estava me contando que acho que o maior trunfo do sucesso da Anitta foi começar a fazer todos os passos lá de baixo, em rádios pequenas, quando ela chegou em outro país, né? Em rádios pequenas, ficar na porta falando com o fã, mesmo que fossem 10 fãs. Ela teve a humildade de, quando ela foi para outro país, ela recomeçar do zero. Ela não chegou lá esperando o tratamento de estrela. Então, isso que você está falando me lembra muito essa história, porque vocês estão voltando às origens, Com certeza, totalmente. Acho que remoça. Eu falei, o Roberto, ficamos velho, a gente está remoçando em Miami, porque aqui em São Paulo, a nossa filha está com a gente e tem um irmão do Romeu hoje que trabalha com a gente, o mais novo também. Então, a gente brinca, né? A gente deixa na mão deles e a gente vai embora para Miami. Então lá, a gente tá, assim, para mim, eu tô relembrando de 30 e poucos anos atrás. Saí com o arquiteto para almoçar, para apresentar a marca. E tá muito interessante, porque é uma coisa nova, de novo, né? Uma coisa que a gente ama fazer, já com experiência, mas com pessoas novas para mostrar o nosso trabalho. E é super interessante, a Trossô está sendo super bem aceita. Não é fácil você começar num outro país, né? Não é uma coisa... Tem que ter, assim, a gente fala um bico no balcão. Quando eu brinco, eu vou pra Miami, as pessoas acham que eu tô indo pra praia, entendeu? Claro que eu me divirto também, a gente sai pra jantar, nós dois, como casal e tudo. Mas assim, a gente tá ali de formiguinha tentando construir um nome lá nos Estados Unidos, né? Vamos ver. A gente pensa também, assim, crescer. De lá tentar, se a gente conseguir, né, que o negócio deslanche, para outros lugares também. Sim. Então, estamos... Muito bom. Hoje você tem como clientes hotéis de luxo, companhias aéreas, que é assim, o topo da exigência. Como captar e manter clientes tão exigentes? Então, assim, na verdade, é que a gente fala, né, a gente não descansa, sabe? O Romeu, a gente é muito atento com todos os detalhes. Hoje em dia, por exemplo, é interessante, quando eu vou numa loja, né, que eu quero comprar alguma coisa e sou maltratada por uma vendedora, me faz mal, eu não consigo. A gente tem uma regrinha no escritório, que a gente tem na parede, assim, então quando a pessoa vai começar na Trossô, ou de vendedor, tal, ela vai sempre, né, fazer a documentação dela, enfim, vai no administrativo da Trossô, e na entrada tem duas regras. Regra número 1, o cliente tem sempre razão. Regra número 2, se você achar que o cliente não tem razão, volte à regra número 1. Então, assim, a gente fala lá, a gente tem uma estrutura no escritório, né, grande, né, assim, para se dizer, para uma loja de cama, mesa e banho, e a gente fala, aqui só existe pelas lojas. Se vocês não conseguirem dar conta da logística, de entrega de cliente, de encomendas especiais, não dar um bom serviço para as lojas não vão encantar os clientes. Então, assim, a coisa que a gente mais preza é o nosso cliente. Eu, hoje em dia, quando eu sou mal atendida, eu falo, nossa, tem que dar parabéns, até brinco, para essa dona dessa loja que não precisa de cliente. Vive de venda, mas não preza pelo cliente. Então, eu acho assim, essa exigência do cliente faz a gente crescer como pessoa, como empresa, a gente adora. Eu tenho amigos, por exemplo, que me ligam e falam, posso te fazer uma crítica? Eu falo, deve. Eu falo, meus amigos, por favor, quem tiver crítica, porque eu falo, quem te faz a crítica é que gosta da tua marca. Porque quem tem algum problema com a tua marca e não fala nada, ele muda de marca. Ele não fica mais fiel. Perfeito. Né? Ele, foi mal atendido essa loja, nunca mais eu volto. E não é isso que a gente quer. A gente quer solucionar o problema de todo mundo, a gente preza muito pelo cliente. Eu acho assim, a gente preza muito pelo um ambiente de trabalho, assim. Pra mim, se hoje eu vejo, assim, algum lugar, um ambiente hostil, eu falo, nossa, como uma empresa consegue ter um ambiente assim, né? Mas é que a Trossô, ela é um pouco fora da curva nesse ponto. Porque, assim, a primeira funcionária de vocês ainda está com vocês. Ela se aposentou agora. Se aposentou? Foi pra Bahia. Mas assim, você tem uma baixíssima rotatividade. Tem, baixíssima. Você chegou a desenhar a cultura da empresa, é desenhada, porque cresceu, é uma empresa familiar. Super familiar. Eu vou te falar uma coisa,
Eu acho que isso, eu e o Romeu, a gente tem muito enraizado, e agora, falo pro Romeu, eu me emociono demais ver a nossa filha com esse mesmo DNA lá dentro, assim, quando eu vejo, sabe, hoje ela tá na empresa, ela faz reuniões, e eu tô lá escutando, né? Eu chego assim pro Romeu e falo, Rô, tô de chorar, me segurei de ver a nossa filha brilhando, assim, com essa cultura, sabe? Porque, assim, nossos filhos viajam com a gente, como eu te falei, a gente tem uma feira super importante em janeiro, de cama, mesa e banho, na Alemanha. Então, assim, meus filhos às vezes falavam, eu quero esquiar nos Estados Unidos. A gente falava, não tem como esquiar nos Estados Unidos. A maior feira de cama, mesa e banho é em janeiro, em Frankfurt. A gente vai esquiar pela Europa. Meus amigos estão em Aspen. Todos os amigos estão lá e a gente está na Europa. Então, assim, a gente nunca deixou de ter férias com eles, de estar junto em família, mas eles sempre foram na feira com a gente. Quando eles eram menores, eu nunca viajei com babá também, porque eu trabalhava muito. Eu falava, não, quando eu viajar eu quero estar 100% focada neles. Então, o que a gente fazia? Meu marido ia um dia com o mais velho, um ficava com os outros mais novos. No dia seguinte eu ia com o do meio. A menor era pequena, ainda não ia. Mas depois começou a ir também, os 3 juntos. Então, assim, os 3 cresceram nesse meio, porque era nós 2. E, assim, em casa a gente não falava de trabalho, tá? Não é que... Jura? É uma regra muito séria. Quando a nossa filha entrou, ela começou a chegar em casa no jantar, que isso hoje. Gabi, até o Romeu brinca, manda e-mail, tô engasgada, manda e-mail pra desopilar, sabe assim? Então, a gente não fala, a gente tem maior disciplina. A gente pode acordar de manhã, tomar café, todo mundo faz ginástica, tá ali se arrumando para sair. Hoje eu vou resolver isso, que aconteceu isso. De manhã, ok. Agora, chegar em casa, depois de um dia de trabalho e falar, senão assim, não tem fim, não tem família, não tem... A gente não fala. E a nossa filha, assim, ela tá aprendendo isso. Ela tá, já tá bem, ela tá com a gente agora há 5 anos, vai fazer 6 anos, então ela já tá bem encaminhada nisso. E é incrível como a cultura pega, né? E eu vejo, por exemplo, essa funcionária nossa que se aposentou agora, que ficou 33 anos com a gente, eu olho pra ela e falo, gente, ela é minha irmã. A gente fala idênticas, a gente, sabe? E é uma sintonia, e eu, o Romeu, a gente gosta muito de estar com a equipe, a gente é muito preocupado com a nossa equipe, com família, se acontece alguma coisa. Durante a pandemia, eu falei, nossa, Rô, a nossa psicologia vai ter que estar boa. Porque várias famílias passaram dificuldades. Sim. Graças a Deus a gente não dispensou ninguém da Trussô, isso foi uma bênção, foi assim, agradeço a Deus todos os dias a gente ter passado essa fase e a Trussô foi bem na pandemia, né? Tantas empresas fecharam, tantos... Por exemplo, nosso time é praticamente feminino, eu falo os maridos porque o time é basicamente feminino. Então, assim, quantos maridos foram dispensados e elas que sustentaram a casa nesse momento. Mas assim, a gente com um apoio psicológico, a gente tem uma psicóloga que acompanha, que ajuda. A gente tem uma supervisora que é um espetáculo, está com a gente há 29 anos também. Então, assim, ela é completamente mãe de toda a equipe. É muito assim, eu me sinto em família. Se eu tô, por exemplo, com algum problema e chego na loja, tô mais angustiada, na hora elas sabem. Adriana, o que você tem? Eu sou uma pessoa brincalhona, eu sou falante. Então, assim, e eu falo, sabe? Eu falo, olha, eu tô com problema com isso. Eu sou uma pessoa muito aberta e o Romeu também. Então, viram assim meio simbiótico, sabe? Uma coisa meio... conjunto. Claro que a gente sabe separar super bem o profissional, a gente tem as nossas obrigações, ninguém, né, se abdica disso, mas a gente tem uma relação com eu falo família Trussô, eu falo muito isso, quando a gente fala família Trussô, obrigada por estar todo mundo aqui nesse momento, vai começar a nossa reunião, é uma coisa muito que a gente sente, né, sente bem com a equipe. Uma coisa que eu amo em você, porque você é uma vendedora nata, você nunca desliga isso de você, você tá sempre assim vendendo a Trussô, e eu nunca vi você deslumbrar de absolutamente nada. Eu vejo você muito pé no chão. Você acha que esse é um dos segredos do seu sucesso? Eu não sei te dizer, assim, eu acho assim, a minha educação familiar sempre foi muito, assim, pé no chão, sabe? A minha mãe falava muito assim, eu quero dar cultura, porque dinheiro um dia vai, um dia não tem, então, né, a vida no Brasil é muito inconstante economicamente, então a minha mãe sempre ensinou a gente a fazer tudo. Então, o pessoal brinca, né, assim, eu tenho um vitrinista nosso que faz as lojas e tudo, ele tá com a gente também acho que uns 20 e poucos anos, e toda vez que a gente viaja para fazer catálogo, tipo, a gente viaja uma equipe reduzida, né, e eu sou muito mão de obra, sabe, eu sou muito, minha mãe era assim, minha mãe fazia jardim. Então minha mãe falava assim, não, você vai comigo que eu vou guiar no caminhão, que o motorista vai chegar atrasado, eu vou ter que entregar as plantas e tudo. Então assim, eu cresci, a fazenda, por exemplo, férias, mãe não tem o que fazer, da mãe vai arar a terra no trator. Cansou de não ter o que fazer, quer voltar para São Paulo?
Então, no dia seguinte, estava o trator na porta da fazenda e ele mandando minha mãe mandando eu e meu irmão arar a terra para prender, já que não tinha nada para fazer, entendeu? Então, assim, eu tenho, assim, eu vou no Ceasa. Claro que eu adoro chegar, quer que eu te leve as flores prontas na sua casa? Quero, se eu tô sem tempo, claro que eu quero. Mas eu quero dizer, assim, para mim é um prazer, não é um perrengue. Às vezes meus filhos olham, ai mãe, às vezes eu falo, quem quer ir no Ceasa comigo? Eles respondem, ninguém, mãe. Aí tá bom, então eu vou sozinha, porque pra mim é um prazer, né? Então, assim, eu cresci com isso. A minha mãe era muito, assim, hands-on, sabe? E eu, por exemplo, assim, da Trussô, já faltou motorista, tinha entrega pra fazer no começo, eu pegava a van, ia fazer entrega, eu e um assistente. Então, as pessoas se chocavam quando viam eu guiando a van, falavam, não, como assim? Então, eu sou muito assim, né? Acho que eu cresci assim, e o Romeu também, sabe? A gente é muito parecido, muito... assim, de fazer as coisas, de ter amor pelo que a gente faz. Eu acho que isso vai indo sem a gente perceber. É um jeito que a gente tem e ele percebe quando vê tá fazendo as coisas, né? Sua mãe era super hands-on. Você falou que ela era muito rígida. A Gabi, sua filha, começou no mercado de luxo, saiu da Tiffany, foi pra Trussô. Como não ser rígida com ela? Como é a sua maternidade? Meu marido fala, nossa, você é muito dura. Aí eu falo pra ele assim, a banana não cai da macieira, entendeu? Então, realmente, assim, meu filho, por exemplo, entrou na faculdade e virou pra mim, pegou DP, né? Ele tinha aula o dia inteiro, aí ele pegou DP no primeiro semestre. E ele entrou direto do colégio, ele nem fez cursinho, entrou direto. E aí, ele pegou DP e falou pra mim, mãe, não tá dando essa faculdade, eu fico o dia inteiro tendo aula e ainda tenho que fazer DP, tô sufocado, eu preciso viver, falou pra mim. Aí eu falei pra ele assim, meu filho, quem consegue entrar na faculdade tem que conseguir sair. Então, alguma coisa você não está fazendo direito. Quem mandou você pegar DP? Você só faz isso. Você não trabalha, você não arruma a sua cama, você não... Sabe assim, você tem tudo mão beijada. Como não consegue levar a faculdade que você entrou? Né? Não fui eu que fiz a prova por você, foi você. Não, mãe, mas é que eu quero sair, tá muito puxado, tem que estudar muito e tal. Então, assim, aí o Romeu escutou e falou, vem cá, me chamou e falou, não, quem sabe ele pode mudar de faculdade. Eu falei, Rô, deixa eu te falar, esse assunto eu vou resolver. Então, eu cheguei pra ele e falei, não tem conversa. Aqui assim, você entrou nessa faculdade, você vai sair dessa faculdade. Você tá entendendo? Mãe, não tem conversa, tchau, pega o as costas e saio. Então assim, eu sei que essa rigidez, né, eu não nasci de chocadeira, eu falo pra ele. Claro que assim, algumas coisas que eu achei que ela foi talvez muito rígida, eu acho que eu dei uma bela amolecida, né? E, então assim, mas eu sou uma pessoa exigente, porque eu exijo de mim, eu exijo da Trussô, eu exijo pelos meus clientes, né? Eu me ponho na pele dos meus clientes, quero solucionar tudo, todos os desafios que eles dão, eu quero solucionar. Então assim, por que não com os meus filhos, né? Meu filho fala pra mim, mãe, eu quero morar sozinho. Eu falei, então tá bom, meu filho, não é o que eu quero, mas assim, se você quiser, tudo bem, pode ir. Não, como pode ir, mãe? Tem que me dar um apartamento. Eu falei, já te dei, esse que você mora, a gente que te deu. Então, assim, próximo você... Ai, mas vai demorar muito com o meu salário. Eu falei, eu tenho que você puder, eu nunca vou te mandar embora de casa. Você é super bem-vindo aqui, eu amo morar com vocês. Então, assim, não é uma coisa de falar, ai, filho tá aqui, olha, filho, ó, mais que eu tenha condições. A gente foi tudo suado, quando a gente começou sem nada. Então, assim, eu falo, eles têm que ter um momento deles também, entendeu? Perfeito. Então, eu cresci assim. Minha mãe foi dura com isso. Ao mesmo tempo, assim, a gente viaja, né? A gente leva eles pra viajar, tudo maravilhoso, ok. Mas o dia a dia, eles que têm que fazer por eles, entendeu? Porque a gente dá duro até hoje. Eu falo, meu filho, como assim? Foi o que você falou, estão recomeçando em outro país. Eu acordo às 6 da manhã, sabe, vou dormir. E assim, o Romeu brinca assim, que eu ainda tenho pique para terceiro turno, que é prestigiar arquitetos, prestigiar clientes, sabe? Eu chego às vezes... Você acaba ficando amigas de pessoas, né? Sim. Então, assim, onde vocês se conheceram? Na loja. Quantas amigas eu tenho que eu fiz na loja? De atender. Que incrível. Muito, muito. Então, assim, eu já fui para batizado de filha de cliente que passou a gravidez fazendo enxoval com a gente. Eu quero que você vá no batizado do meu filho. Eu vou com o maior prazer. Porque eu adoro estar com gente, eu adoro conhecer pessoas novas. Então, para mim, assim, aí meu marido fala, eu não tenho a saúde que você tem de acordar às 6 da manhã, passar o dia inteiro e ainda sair à noite para prestigiar uma cliente. Às vezes eu vou sozinha, mas eu gosto, não é uma coisa, eu vou forçada porque minha cliente... Não, eu tenho prazer, eu adoro estar com pessoas, né, sabe, pela confraria, conhecer pessoas novas. Pra mim, assim, é super... E eu fui pra tua casa sem conhecer ninguém. É verdade. Né? A Cláudia falou, No primeiro dia da confraria que você foi, você não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém, porque verdade. A Cláudia falou, Adriana, eu conheço a Thaís, ela é uma super amiga minha, gente finíssima, você tem que ir lá conhecer. Tá bom, então eu vou.
O público da Confra, por exemplo, 35 mais, a gente sabe da importância de uma boa roupa de cama. Como conquistar a geração Z? Como conquistar um público novo? Como que a gente introduz essa cultura da paixão da cama? Eu acho assim, que a gente brinca, né? Primeiro, assim, eu acho que você tem que ter o paladar para isso, né? Você tem que, a gente brinca, você tem que ter uma isca. Então, o que a gente hoje ajuda muito a gente? Os hotéis. As pessoas vão para os hotéis e falam, nossa, nunca dormi tão bem. Ou lá em casa eu brinco, né? Vão os amigos dos meus filhos. Aí outro dia uma mãe de um amigo do meu filho, foi engraçado, ela me conheceu e ela falou que foi o priminho do amigo do meu filho. Teve um problema lá com a família, tiveram que voltar, iam passar só uma noite em São Paulo e pediram para o filhinho dormir. Eu não estava em casa, estava numa casa de campo, né? Tava com o amigo e esse priminho de 8 anos foi dormir lá em casa. A mãe me pediu, tudo bem? Eu falei, claro, eles estão lá, pode dormir e tal. E aí depois a mãe veio me contar, ela falou, não, Adriana, pior pedido que eu fiz na vida. Meu filho falou, mãe, você não sabe como é dormir na casa do Romeuzinho, do meu filho, falando. Ela falou, por quê? Melhor cama, mãe, ela te abraça, falando. Ai, que amor. Aí ele falou, e aí eu perguntei de onde era o lençol, e ele falou que é de uma loja que chama Trousseau. Aí a mãe, é da dona da casa, né? Meu filho ainda querem faturar minhas custas. Eu chorei de rir, ela falou, Adriana, eu saí da sua casa, eu mandei dormir lá, você fez um favor, mas esse favor não foi bom a meu favor, ela brincando. Porque ele agora tá me enchendo que tem que dormir na mesma cama que tem na sua casa lá. Eu brinquei e falei, vai lá, dá pra ele. E eu acho que esses jovens hoje estão dando mais valor. Sabe, antigamente eu lembro meus irmãos, nem sabia que ele só dormia. Hoje em dia a casa, né, principalmente depois da pandemia, acho que foi muito foco de as pessoas receberem, os amigos. E acho que hoje em dia as pessoas têm a oportunidade de testar nos hotéis. E aí fala, nossa, por que eu durmo tão bem fora de casa? Eu quero dormir bem dentro de casa. Então, graças a Deus, esse público jovem também está com uma intensidade super grande na Trousseau. Tem aumentado bastante, porque é isso. Hoje em dia eles viajam, né, para todo lugar. Eu falo muito mais do que a gente sempre pensou na vida. Esses jovens têm acesso a esses hotéis e voltam falando, nossa, de onde é esse lençol? Então as pessoas chegam na loja falando, eu quero o lençol do hotel tal, dormir super bem, né? Que máximo! Então tá sendo uma boa maneira olha, gostei. Uma isca. Você tem um ritual de sono? Olha, uma coisa que eu tenho que agradecer a Deus é meu sono. Se você falar pra mim assim, já fui escola de samba no Rio, às 4 da manhã eu pifei. Aí eu falei meus amigos assim, vamos embora? Aí eles assim, não, Adriana, pelo amor de Deus, uma vez na vida, temos que ficar até o final, até às 6 da manhã. E eu pego meu sofazinho aqui, ó, faço assim, ó. Eu durmo super bem. Uma das coisas que eu tenho que mais agradecer, sim, é meu sono. Mas eu imagino que alguns clientes tenham rituais de sono curiosos. Você já ouviu algum? Porque imagina, você está ali no mais íntimo da pessoa. Tem coisas assim que as pessoas, manias que elas compartilham com você, alguma coisa assim? Olha, assim, hoje em dia é difícil eu escutar muito, claro, assim, né? Porque eu não tô mais atendendo, né? Porque eu atendia, eu escutava muito. Mas, assim, sempre tem umas histórias engraçadas, a gente passa por muita coisa, assim, na Trousseau, sabe? Até brinco que um dia eu vou escrever um livro, porque realmente eu conheci muita gente através da loja e algumas pessoas ficam super amigas. Mas, assim, eu acho que o ritual, eu falo que é muito importante. O meu ritual, por exemplo, em casa, celular não entra no quarto. Eu começo daí, entendeu? Depois, meus filhos nunca tiveram televisão no quarto, então a gente não assiste televisão no quarto. Então o quarto pra gente realmente é um lugar sagrado da hora da gente descansar. De um dia, né, com 1000 coisas, a gente merece ir pra essa cama para descansar. Então assim, o que eu mais prezo hoje para falar do sono, e assim, eu vou te falar, meus filhos não têm televisão no quarto, mas assim, usam celular. Eu, né, com 20 e poucos anos, eu não vou mais controlar meus filhos. E eu às vezes falo, vocês estão agitados, não estão dormindo direito, descansando, porque ficam com o celular antes de dormir. Não tem quem não fique, né, excitado, vendo coisas, muita coisa na cabeça. Então assim, o Romeu, a gente aprendeu, a gente faz yoga, nós dois juntos, respiração, porque a gente tem um dia tão agitado que quando chega em casa tem que... Então o meu ritual é assim, é não ficar mexendo na internet, né, não ficar no telefone, a gente chega em casa, larga o telefone, sabe... Na mesa, então, na minha casa, nunca pôde telefone. Se a gente sai, nós 5 para jantar, ou namorados, enfim. Mas meus 3 filhos, eu e o Romeu, que estamos nós 5 juntos, o celular fica na mesa de entrada de casa. Ninguém leva celular. Sabe, nós 5, assim, os namorados levam celular, tá? Mas nós 5, porque estamos juntos, então ninguém vai ligar para ninguém precisa de ninguém.
é para conversar. Então, assim, a gente preza muito por isso. E acho que essa coisa de você ir pro sono mais, sabe, calmo, menos acelerado, eu, assim, com um bom lençol... Com um bom lençol? Uma noite maravilhosa. Maravilhosa. O que é sucesso para você? Sucesso, eu, assim, para mim, é chegar em casa, assim, ver minha família unida, ver que eu posso, assim, estar proporcionando de receber a família do meu marido, a minha família. Para mim, sucesso é só isso. É eu estar em família, com as pessoas que eu amo, sabe, ter essa troca, poder juntar, porque eu acho que, né, porque às vezes, assim, a dificuldade é como que eu vou juntar, né, poder ter um lugar que caiba a família. Então, assim, eu às vezes recebo os 10 irmãos do Romeu na minha casa de campo. Claro que a gente aperta, dorme criança, né, os solteiros juntos, primos, enfim. Mas, assim, eu falo, gente, não tem alegria maior que ver os 10 irmãos juntos, sabe, de estar a família junto. Eu prezo muito por isso. Então, para mim, sucesso é isso. É eu ter, sabe, eu chego em casa e falo, obrigado, meu Deus, porque, assim, eu adoro receber, adoro estar em família e você ter condições, porque acho que às vezes você até quer, mas não tem condições. Então, acho que o sucesso para mim é que me trouxe essas condições de poder ter uma casa que caiba a família, caiba os amigos, adoro estar todo mundo junto, acho isso mais precioso de tudo. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim, toda estrada tem seu erro, mas tem erros que são bons, que a gente aprende mais do que um MBA. Que erro que você já viveu profissionalmente que no final foi bom? Vários, né? Você imagina em tanto tempo de estrada, Claro. Vários erros. Mas, por exemplo, um assim que a gente tentou desviar um pouco do caminho é no sentido das pessoas falarem, poxa, a loja é cara, a loja é só de luxo, por que você não cria uma linha? E a gente criou essa linha. Mas, assim, foi um pneu furado, porque não era o nosso DNA mais, a gente não conseguia ter as duas, sabe? Era muito confuso saber separar. E o nosso cliente chegava na loja assim, não, mas como vocês têm esse produto? Entendi. Sabe? Então a gente fala, a gente quer ter preço. Não, mas eu não vim aqui procurando preço. Eu vim aqui procurando um lençol de qualidade, uma coisa... E isso não é a cara de vocês. Então, essa mistura de DNA foi um pneu furado pra gente. A gente tem uma linha para seguir e essa linha que a gente acredita que a gente deve continuar seguindo. Porque as pessoas não vão na outra pessoa procurar um lençol, sabe? Qualquer lençol. Um lençol porcaria. Pelo contrário, né? Se acontece alguma coisa, algum problema, as pessoas vêm na hora, depois de um ano, e a gente troca o lençol. A gente tem hoje uma lavanderia profissional, né? Dentro do nosso serviço, do nosso estoque central, e um técnico, engenheiro técnico responsável por tecidos. Então, assim, qualquer problema que dá no lençol, tecido, desgastou e tal, a gente tem essa análise profissional, que é reconhecida por um termo, e a gente faz o laudo para o cliente. Olha, usou cândida, usou isso, foi errado. Ou falar, o tecido deu problema, a gente vai te trocar o lençol. Então, acho que esse DNA, a gente quis desviar e acho que foi um erro nosso, e a gente logo percebeu isso, a gente logo tirou de campo e voltamos para o nosso DNA oficial. Na sua mala de viagem, um livro, um filme ou um documentário ou os 3? Eu gosto de tudo, mas assim, o que eu mais gosto mesmo é documentário. Eu adoro ver histórias de vida de pessoas, que eu acho assim, que a gente sempre tem coisas em comum, que a gente pode aprender a crescer como pessoa. Então, assim, claro que eu gosto de um livro, estar de férias, pegar um livro gostoso, ter o livro, né, uma delícia e tudo. Mas eu adoro documentário, porque eu acho que documentário, ele mostra pra você que nem tudo, né, são rosas. Eu acho que você vê a história que a pessoa passou por dificuldade, a pessoa montou um negócio e foi, né, eu falo isso pros meus filhos, a gente não começa um negócio com sucesso. Exatamente. Né? Várias pessoas que têm sucesso hoje já quebraram com outras empresas e faz parte, né? Então, assim, o documentário pra mim eu acho super bacana, porque é uma coisa, eu sou uma pessoa muito pé no chão, muito real. Então eu gosto de ver o que realmente aconteceu, eu não sou tão assim fictícia, sonhadora. Até acho que por um lado não é tão bom, né? Mas eu sou muito objetiva, muito focada, sabe? Eu sou uma pessoa assim, por exemplo, rápida de trabalho, eu já sei o que eu gosto, o que eu não gosto, sabe? Tem algum documentário que você indica? Ai, tem tantos. Eu assisti agora, assim, meu marido é super tenista, né? Então eu assisti agora do Djoko, foi super bacana. Assisti do Senna, achei bem bacana também. Eu adoro, assim, de vida de pessoas de A a Z, histórias de A a Z. Assisto, assim, de muitas pessoas diferentes. Amém. Adoro.
a gente chega ao fim da nossa carona. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Obrigada. Muito obrigada, Eu Dri. te agradeço. Um prazer estar aqui. Eu também. Muito obrigada. Espero que as pessoas gostem. Que ajude de alguma maneira, né, as pessoas a começarem um negócio novo, a não terem medo, né? Porque eu acho que a gente tem que enfrentar todos os desafios que aparecem pra gente. E estou aí para quem quiser ajuda, qualquer coisa. Obrigada. Estamos aí. Obrigada a você. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. E se você quiser mais informações sobre o nosso curso, que te ajuda a encontrar uma carreira com propósito, vá no site decaronanacarreira.com.br. Até a próxima semana. Um beijo grande. Aê!